Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Botafogo História. Eu vou falar sobre um título que o Botafogo conquistou contra o São Paulo em 98, que foi o Rio-São Paulo, o torneio Rio-São Paulo, né? O torneio Rio-São Paulo, naquela época, era dividido em dois grupos. O Botafogo, no grupo 1, chegou em segundo, com o Palmeiras em primeiro, o Vasco em terceiro e o Corinthians em quarto. Nós começamos a ganhar do Corinthians lá em São Paulo, com o Zé Carlos, Zé do Gol, né? Depois perdemos para o Vasco de 1-0, deu uma colher de chá para eles. Depois empatamos com o Palmeiras no Maracanã de 2-2. Mas estava perdendo 2-0. Aí de Jair e Bebeto empataram o jogo. Depois ganhamos do Corinthians aqui 2-1, estava 1-0 para o Corinthians. O Botafogo virou no segundo tempo com Bebeto e Túlio, olha só. Depois empatamos com o Vasco de 2-2, 2 gols do Bebeto. E depois ganhamos do Palmeiras lá em São Paulo, o gol do Zé Carlos, Zé do Gol. No outro grupo, grupo 2, o Santos ficou em primeiro, São Paulo em segundo, Fluminense em terceiro e, como é o nome daquele time? O Flamengo em quarto. Aí o que aconteceu? Nós, como segundo colocados do grupo 1, fomos enfrentar o Santos nas semifinais em 2 jogos, que começou com um empate no Maracanã de 0-0 com o Santos. Aí fomos jogar em São Paulo. Bom, a gente estava ganhando 2-0. Um gol do Túlio no primeiro tempo, um gol de falta do Jair no segundo. Na reestreia do grande Sérgio Manuel, que foi campeão brasileiro de 95, e foi do Rio São Paulo também, desse ano 98, por aí vai. Bom, então eles acabaram empatando o jogo com a gente, depois do Jair fazer o gol de falta aos 16 minutos. E aí fomos para os pênaltis. E aí vai a cobrança dos pênaltis. O Bebeto foi lá e pimba. Aí um jogador dele bateu, o Wagner, uau, pegou. 1-0 para a gente. Aí veio o grande capitão Gonçalves, de 95 também, e pimba, marcou. Aí o cara do Santos foi lá, bateu o pênalti, Marcos Assunção, e fez 2-1 para a gente. Aí o França, o nosso França, bateu e o Zete, o goleiro do Santos, defendeu. Caramba, ficou estranho. Aí o zagueiro deles, Narciso, bateu e fez, empatou o negócio. O lateral direito nosso que estava jogando, Jorge Antônio, bateu e fez. E o Sandro fez para ele, de pênalti também. Veio o nosso último pênalti, o Jorge ajeitou com carinho, bateu com uma categoria saco, gol do Botafogo. Faltava 1 para o Santos. Estava 4-3 para a gente. E aí veio o Jorginho, meia deles, bateu na trave. Botafogo classificado para a final. Ganhando nos pênaltis do Santos 4-3, na reestreia, lembro, de Serginho e Manuel, grande figura de 95. Aí nós tivemos 2 jogos com o São Paulo para decidir. O São Paulo tinha um time muito bom, viu? Muito bom. Era o Rogério Ceni no gol, o Márcio Santos, que foi zagueiro titular da seleção de 94, né? O Carlos Miguel, que é um bom meia que veio lá do Sul para o Nacional, muito bom jogador. O Denilson, que foi reserva da seleção brasileira de 98, dessa Copa, mas entrou em todos os jogos, foi titular em um jogo só. Era um capeta, o Denilson. E tinha o Aristizábal, que era da seleção da Colômbia, né? Além de Dodô, que foi nosso ídolo, e o França, que era um ótimo centroavante, que estava na reserva do Aristizábal, mas entrava sempre também, entrou nesse jogo. Então, primeiro veio o primeiro jogo, lá em São Paulo, 28 de fevereiro de 1998. O Botafogo entrou com Wagner, Jorge Antônio, Jorge Luiz Gonçalves e Jefferson Paulista, né? Que é lateral esquerdo. Pingo, depois o Tico Mineiro. Eu ia falar Tico Mineirão, porque ele empatou aquele jogo lá de 5-5 com o Atlético, que a gente estava perdendo 5-2, lá no Mineirão. Tico Mineirão entrou 27 segundos. França, de Jair, muito bom. Sérgio Manuel, que foi substituído no finzinho do jogo pelo zagueiro Groto.
Zé Carlos, Zé do Gol, foi substituído pelo Robson aos 36 de segundo também, e o grande, magnífico Túlio. O técnico era o Gilson Nunes. O Zé Carlos veio e começou fazendo gol no primeiro tempo. 38 minutos do primeiro tempo, saco. Zé do Gol fez 1-0 para o Botafogo. Voltou o segundo tempo. Aí a coisa engrossou um pouco. O Dodô fez um gol aos 6 minutos do segundo tempo. O França, que tinha entrado no intervalo, fez aos 19 e o São Paulo virou para 2-1. Porém, aos 30 minutos do segundo tempo, uma falta para o Sérgio Manuel, da meia-direita do ataque, ideal para canhoto, né? E ele bate com a categoria, a bola entra na gaveta do Rogério Ceni. Golaço de falta, aos 30 minutos. Empatou o Botafogo, 2-2. Mas não parou por aí. Aos 41 do segundo tempo, outra falta lá na lateral da área, mais ou menos. O Jorge Luiz, nosso zagueiro, foi lá e crau! 3-2 Botafogo. A torcida explodiu lá em São Paulo, o Botafogo estava lá e aqui também. E aí viemos para o Maracanã, dia 4 de março de 1998, enfrentar novamente o mesmo São Paulo, de Dodô, Aristizábal, Denilson e o Diabo 4. Dessa vez, quem jogou na lateral direito não foi o Jorge Antônio, o Wilson Goiano, grande Wilson Goiano, campeão de 95 também, e de outros campeonatos, vários campeonatos. O Wilson Goiano ganhou muito campeonato pelo Botafogo. Ele voltou no lugar do Jorge Antônio, que tinha tomado um sufoco do Denilson, no ponto esquerdo de São Paulo, lá em São Paulo, e espetacular. Então a gente entrou em campo com o Wagner, Wilson Goiano, Jorge Luiz Gonçalves e Jefferson. Pingo, França, depois Zé do Gol, entrou aos 22 do segundo tempo. Olha a importância da entrada do Zé Carlos, daqui a pouco eu conto. Djaí e Sérgio Manuel. Aí lá para os 43 minutos do segundo tempo, entrou um alemão, que era um jogador da base, era volante, para segurar um pouquinho a onda. Depois eu explico por quê. O ataque, aquela fantástica dupla de jogadores do Botafogo, Túlio e Bebeto. E o técnico, já falei, o Gilson Nunes. Aí começa o jogo equilibrado, o Botafogo atacando um pouquinho mais. E aos 11 do primeiro tempo, o Jefferson Paulista pega a bola, toca para o Bebeto, que devolve na medida para ele uma tabelinha espetacular. E o Jefferson manda uma pancada de pé direito, ele era canhoto, e faz 1-0. Bom, isso foi aos 11 do primeiro tempo. Mas ainda no primeiro tempo, olha que coincidência, parecido com o jogo lá em São Paulo. O Adriano, que era um meia que tinha jogado no Botafogo em 95, no Guarani, bom jogador, empatou os 37 do primeiro. E aí, o que acontece? Acontece que o Dodô, o nosso futuro nessa época, Dodô, faz aos 44 do primeiro de pênalti, e vira para o São Paulo. Com esse resultado, a disputa iria para os pênaltis, né? Mas lembre-se que eu falei para chamar a atenção da entrada de Zé Carlos, o Zé do Gol, aos 22 do segundo tempo. Pois é. Aos 31, o Wilson Goiano, o nosso grande Wilson Goiano, faz um cruzamento para a área. Aí vão Túlio e Márcio Santos, zagueiro deles, para o ar disputar a bola. A bola passa pelos dois. Passa pela frente do gol quicando. E aí o Zé do Gol entra aí. Vral! Dá uma chifrada para dentro do gol que o Rogério Ceni nem viu. Só deu tempo do Rogério Ceni sair correndo para reclamar não sei de quê. Enquanto o Zé do Gol e o time do Botafogo ia para a torcida comemorar esta grande vitória do Botafogo, esse grande título que nós ganhamos de São Paulo, que tinha um belo time de futebol, assim como nós também.